Oi, eu sou a Amanda e eu sou observadora. Eu sempre fui muito quieta e o meu jeito de tentar sempre estar em contato com o ambiente sempre foi observando o que estava acontecendo ao redor. Seja uma roda de conversa, eu observando o que as pessoas estavam falando, escutando, mas ao mesmo tempo vendo o que estava ao meu redor. E eu sempre gostei muito disso. Tanto é que era um problema pra mim, porque eu observava tanto o que estava acontecendo no ambiente que eu simplesmente esquecia que eu tinha que falar. E ao longo do tempo eu percebi que observar o mundo ele é bem mais complexo do que parece e que hoje em dia eu consigo ver que existe uma grande diferença entre você ver uma paisagem e olhar para a paisagem. A gente sempre vai ter tendência a sempre querer pensar pelo lado ruim do ambiente, sei lá, talvez você não goste da sua cidade ou do seu estado, e você sempre vai pensar, não, mas aqui não tem muita natureza, ou então aqui tem muita natureza, eu odeio natureza. Se você parar pra pensar, o mundo ele é bastante observável, até em momentos esquisitos ou aleatórios da vida, por exemplo, você pode observar o mundo sendo mundo estando numa pracinha, vendo pessoas jogando bola, ou então vendo as árvores se balançando, vendo alguns carros passando pelas ruas. E esse tipo de observação também diz muito sobre como a gente vê o mundo, o que é que a gente sabe sobre o mundo. E quando eu falo sobre observar o nosso ambiente, isso também abrange para outros sentidos que você tenha. Pode ser além da visão, você pode ouvir os sons, sentir o vento, ou então tocar a grama, sabe? Tem várias coisas. E se você parar pra pensar, cada lugar ele vai contar uma história diferente, independente de onde você está. Nenhuma história vai ser igual. E você sequer precisa se mover para você poder saber o que está acontecendo. É só você ficar literalmente parado que você vai ver alguma coisa acontecendo. E isso é bem legal, porque eu aprendi isso enquanto eu tava indo para alguns lugares, dentro da minha cidade, indo para outras cidades. E até onde não tem paisagem, eu conseguia exercitar esse meu lado observadora. O que talvez eu possa dizer que eu seja uma observadora poética, porque quando eu tava em transporte público, principalmente em trem, metrô, a minha coisa favorita era ficar ouvindo a conversa alheia. Por mais fofoqueiro que isso pareça, ouvir a conversa do outro, você descobre novas realidades. E isso sempre me pegou muito, porque eu achava muito interessante a vida alheia. E como, dependendo do transporte que eu tava indo, as conversas, as histórias mudavam, porque enquanto eu estava no trem, eu conseguia ouvir histórias da diarista que tá indo trabalhar pra poder dar sustento pra sua família. E quando eu ia pro metrô já era uma coisa completamente diferente, porque já eram pessoas que eram da capital, que tinham acesso a várias coisas e estavam indo pra faculdade, para os seus trabalhos, em centros comerciais importantes, essas coisas assim. E era de certa forma muito interessante poder ver como as coisas elas mudam, e era muito legal poder sentir essa diferença de histórias se mudando conforme o local que eu tô. E de certa forma era a minha forma de descobrir novos universos estando no meu próprio universo. Porque eu sempre achei isso muito legal. E eu realmente, de fato, eu aconselho vocês a fazerem algo do tipo, se vocês não fazem isso agora, né? Porque mesmo se você mora em um lugar muito parado ou muito movimentado, você vai conseguir ver alguma beleza naquele local que você só ainda não percebeu. E quando você desbloquear isso na sua cabeça, você vai perceber que o mundo ele é bem legal e você pode descobrir novas coisas, novos universos, novos sentidos, só de estar em um lugar parado e observando. E eu acho que isso é bem legal. E realmente faz parte de mim e é realmente o meu, talvez, entre aspas, hobby favorito, eu acho. Que é ser observadora. Se a gente pode parar pra pensar de uma forma meio engraçada, ser observadora é meio que ser uma fofoqueira poética, né? Eu acho que é isso. Observem o mundo ao redor de vocês, se cuidem, bebam água e até a próxima.